aula. Então, módulo 27, cordas sonoras e tubos sonoros. Corda sonora, tipo corda no piano, corda de um violão e tudo mais. Tubos sonoros exemplo, é um trompete, um sax que eu estava tocando, esses elementos, tá? Então a gente vai estudar esses, são três na verdade. Cordas sonoras e dois tubos, tubos abertos e tubos fechados. Vamos lá, vamos começar. Ondas estacionárias em uma corda sonora. Uma corda sonora, ela vibra para cima e para baixo, e dependendo do comprimento da corda, que é esse L aqui, eu vou ter o que a gente chama de harmônicos. Então, o primeiro harmônico, chamado de harmônico fundamental, é quando a corda vibra com um ventre só. E esse um ventre é meia onda, então é lambda sobre 2. Tá? O segundo harmônico, eu vou ter dois ventres, ó. Um ventre que vibra para cima e para baixo, outro que vibra para cima e para baixo, dá um total de 2. Segundo harmônico, e o L é 2 lambda sobre 2. Eu vou chegar numa fórmula para onda estacionária na corda, tá? O terceiro harmônico são 3 ventres, terceiro harmônico, e o L é lambda, 3 lambda sobre 2. O quarto harmônico, 1, 2, 3, são 4 ventres. Quarto harmônico, L é 4 lambda sobre 2. Disso aqui eu posso tirar uma fórmula geral para o harmônico, que é o seguinte: L é N lambda sobre 2, e esse N ou é o número do harmônico ou o número de ventres, tanto faz, porque eles batem, né? Primeiro harmônico tem um ventre, segundo tem 2, terceiro tem 3. Ou então, se eu pego e isolo o lambda aqui para colocar dentro do vem lambeferida, vai ficar V é 2L sobre N vezes F. Vamos isolar o F aqui. O F é NV sobre 2L. Essa é a primeira fórmula de hoje. Vão ter 4. Eu quero que vocês tirem um print daqui, mas, pessoal, no final eu coloquei um slide resumo, onde vai ter todas as fórmulas bonitinhas, tá? Passo a passo cada uma delas. Então, não se preocupem. Eu estou deduzindo para vocês, mas eu não quero que vocês se preocupem tanto com ela. Eu quero que vocês entendam o processo. Um ventre é o primeiro harmônico, dois ventres, segundo. E cada harmônico acrescenta meio lambda, mais meio lambda, mais meio lambda, e assim por diante. Ok? Beleza. Então, print e vamos continuar. A onda na corda tem um problema, porque essa velocidade aqui, ela pode abrir, a gente pode abrir a equação da velocidade para a corda, só para ela, e essa velocidade na corda fica raiz de tração sobre a densidade. Tração, densidade no fio, que é massa sobre comprimento. Então a fórmula F é NV sobre 2L vira F é N sobre 2L, raiz de tração sobre a densidade. Essa é a equação essa é a equação de Lagrange-Helmholtz. É a equação de ondas estacionárias na corda. Tá? Ou você pode usar NV sobre 2L, sabendo que o V é esse monstrinho aqui, raiz de tração sobre a densidade, ou então Fn sobre 2L, já coloca o raiz de tração sobre a densidade ali. Então, print. Ok, agora vamos para os tubos. Ondas estacionárias em um tubo aberto. Pessoal, em um tubo aberto, característica do tubo aberto, formam-se ventres na parte que é aberta. Então, um tubo aberto é como um sax, tá? O sax é tubo aberto, você assopra de um lado e o outro lado é aberto. Tem todo aquele caminho, né, do som no sax, mas os dois lados são abertos. O primeiro harmônico, ele tem um nó. É esse nó aqui que vocês estão vendo, ó. Primeiro harmônico, um nó. E aqui eu tenho meia onda. Isso significa que o segundo harmônico, que vai ter dois nós, vão ter duas meias ondas. O terceiro harmônico, que vão ter três nós, ó, vou marcar os nós aqui. 1, 2, 3. Terceiro harmônico, que tem três nós, três meias ondas. E o enésimo harmônico, N lambda sobre 2. Então daqui a gente tira essa equação, né? O L é N lambda sobre 2, onde o N é o número do harmônico ou de nós.
Mais uma vez, eu vou isolar o lambda, colocar dentro do vem lamber ferida, e daí com esse lambda aqui dentro, eu escrevo V é 2L sobre N vezes F. E daí eu vou isolar o F, e o F é NV sobre 2L. Notem que é a mesma equação, é exatamente a mesma que a gente tinha visto em cordas. Exatamente a mesma. Até aqui, tudo bem? Ok, beleza. Agora, vamos para o tubo fechado. O harmônico aberto acabou aqui, tá? A corda, a gente depois abriu esse V, mas no tubo não tem como abrir esse V. Esse V fica travado aí e fica só FNV sobre 2L. Agora vamos para o tubo fechado. A ideia do tubo fechado é que na parte fechada vai sempre criar um nó. E, pessoal, o tubo fechado não são os dois lados fechados, hein? Porque os dois lados fechados, o som não entra aqui. Eu tenho uma parte aberta e a outra fechada. Tá? Uma gaita, por exemplo, é um tubo fechado. Ele aparece um nó nessa parte que é fechada. Então, o primeiro harmônico é esse daqui. Aqui, tá? Com um nó. E isso daqui, gente, não é meia onda. Isso aqui é 1/4 de onda. É lambda sobre 4. O próximo harmônico, e isso é complicado pra caramba, eu vou ter 2 nós. Mas não vai ser o segundo harmônico, porque na hora que eu coloco 2 nós aqui, aparece um desenho de um peixe, né? Ó, vou marcar os nós, nó 1 e nó 2. Eu tenho 3 vezes mais o que eu tinha aqui em cima. Tenho parte 1, parte 2 e parte 3. Então, no final das contas, aqui não é o segundo harmônico, é o terceiro, que é 3 lambda sobre 4. Então, eu pulei o segundo harmônico, porque não existe. Em tubo sonoro fechado, não existe harmônico par, só existe harmônico ímpar. Isso significa que o próximo do terceiro vai ser o quinto harmônico. Ah, professor, mas tem 3 nós, porque eu estou vendo. Tem, é verdade. 1, 2, 3. Mas, se eu conto os pedacinhos aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o quinto harmônico. L é 5 lambda sobre 4. Para o enésimo harmônico, eu vou ter L é N lambda sobre 4. Daí eu posso juntar tudo isso aqui, mas lembrando, só pode ocorrer harmônicos ímpares. Então, se eu for colocar o número de nós na equação, eu estou perdido. Por quê? Porque o número de nós pode ser par, mas o harmônico não. Então eu tenho que corrigir isso, porque 2 nós é o terceiro harmônico, 3 nós é o quinto. Então eu tenho que colocar uma equação, que é essa aqui, ó, 2n menos 1. Isso aqui corrige. Para qualquer número de nós, você coloca aqui, multiplica por 2 menos 1, vai dar um número ímpar, que vai dar o número do harmônico, que tem que ser ímpar. Vamos isolar o lambda. Lambda é 4L sobre 2n menos 1 e colocar esse monstrinho aqui no vem lamber ferida, aqui nesse lambda, e daí vai aparecer isso aqui, ó. V é 4L sobre 2n menos 1 vezes F. Então, F é 2n menos 1 V sobre 4L. E essa é a equação do tubo fechado. Essa é a equação do tubo fechado. Bem, pessoal, sinceridade. Tá fácil, médio ou difícil tudo isso? Ok, tá entre médio e difícil. Tá. Difícil, ok. 2 difícil e 1 médio. Tubo fechado é difícil. Tubo fechado é difícil, isso mesmo. Professor, pode explicar essa parte de novo? Posso sim. Ó, vamos lá, vou voltar aqui.
Lembrando, eu vou fazer um resumão para vocês depois, hein? Não esquentem a cabeça tanto com agora, essa parte. Ó, o primeiro harmônico do tubo fechado tem um nó, deixa eu marcar bem esse nó, tá aqui, um nó, tá? Pessoal, se a gente tiver que usar todas as duas aulas só para esse módulo 27, só da frente 2, não tem problema nenhum, tá bom? Zero problema, porque a gente tem aula sobrando. Para acabar o caderno, a gente tem aula sobrando. Então, qualquer coisa, a gente fica hoje só no módulo 27, caso vocês queiram, da frente 2. Tá? Frente 3 seria campo elétrico, mas pode ser que a gente daí nem entre lá. Ó, por que, que é 1/4 de onda? Por que, que é isso aqui? Ó? L é 1 lambda sobre 4. Eu vou desenhar a onda aqui para você. A onda, se eu fosse desenhar ela completa, ela viria até aqui, iria até a parte de baixo, daí depois voltaria até o meio, e não tem muito espaço aqui, né? Iria até o topo. Então, para eu desenhar uma onda completa, ela sai de lá do topo, desce tudo e volta até o topo. Então eu precisaria de 4 pedaços disso para ter uma onda. Por isso que esse L é 1 lambda sobre 4. Tá? Porque eu tenho só 1/4 de uma onda aqui. Daí, no próximo harmônico eu vou ter 2 nós. Deixa eu marcar os 2 nós aqui. Vou marcar o nó de cima que eu apaguei. Ó. Aqui tinha 1. Aqui eu tenho 2. E olha quantos quartos de onda eu tenho aqui. 1/4. 2/4. 3/4. Opa, então de 1/4 que eu tinha no primeiro desenho, agora eu tenho 3. Por isso que é o terceiro harmônico, 3 lambda sobre 4. Se eu for desenhar o próximo harmônico, eu tenho que ter agora 3 nós. Então, deixa eu marcar aqui. 1, 2, 3 nós. Olha quantos quartos a gente tem de onda. Espera aí, deixa eu pegar a canetinha. 1/4. 2, agora tem um monte. Espera aí. 3. 4. E eu não tenho mais cor. Espera aí. Rosa. 5 quartos. Então, agora, no próximo harmônico, eu tenho 5 quartos de onda. Então, o tubo fechado, ele vai de 1/4, ele vai de lambda sobre 4, só que só número ímpar. Então, 1 lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, 5 lambda sobre 4 e assim por diante. Tá? O último lambda vai ser, o L vai ser N lambda sobre 4 para o enésimo harmônico. Lembrando, eu não posso ter harmônico ímpar, e então esse número de nós eu tenho que corrigir, porque ó, 2 nós, eu não posso colocar 2 lambda sobre 4. Então eu tenho que corrigir ele, para corrigir eu escrevo 2n menos 1. Porque ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então 2 nós, terceiro harmônico. Então é isso que eu coloquei em azulzinho aqui, corrige para você colocar o número de nós e ter o harmônico redondinho, que só pode ser ímpar. Isola o lambda, coloca dentro do vem lamber ferida e aparece essa equação aqui, 2n menos 1, V sobre 4L. Tá? Então, essa é a base do tubo sonoro fechado. Pergunto, gente. E aí, tudo bem? Essa parte é punk, eu sei que essa parte é um pouco difícil. Vamos fazer o seguinte, deixa eu jogar um resumo aqui para vocês. Tá? Vou jogar um resumo. De nada, imagina. Vou passar o resumão aqui para vocês. Então, ó, quem não tirou print, quiser tirar colorido aqui, ó, que daí dá para você ver os 1/4 de lambda. Ah, deixa eu só pintar o de cima também. Espera aí. Ó, isso aqui era 1/4, que daí é esse pedacinho aqui, que depois virou isso aqui. Ok. Então, print e vamos lá. Resumo. Cordas sonoras. Tubos abertos e tubos fechados. Na corda, eu posso ter a equação FNV sobre 2L.
Ou então, a equação de Lagrange-Helmholtz, F é N sobre 2L, raiz de tração sobre a densidade, o T é a tração, o ρ é a densidade do fio, que tem essa forma aqui, massa sobre comprimento. E o N é o número de harmônicos ou o número de ventres. No tubo aberto, olhem como é a mesma equação, gente. É exatamente a mesma, ó. F é NV sobre 2L. Então o tubo aberto fica fácil, porque se você já sabe trabalhar com corda, você sabe o tubo aberto. A única diferença do tubo aberto é essa aqui, ó. O N é o número harmônico, igual esse cara aqui. Mas aqui era o número de ventres, aqui é o número de nós. Nos tubos, a gente conta o nó, a gente não conta o ventre. Nos dois, a gente conta o nó e não o ventre. Na corda, a gente conta o ventre. Então, a única diferença do primeiro para o segundo é isso aqui, ó. Número de nós e número de ventres. O que é o L? O L é o comprimento do fio, ou da corda. Tipo, eu tenho uma corda com um comprimento de 5 metros. E dentro dela vai ser criado os harmônicos. Tá? Então, seria o comprimento da corda, que não é o comprimento da onda. A onda pode ser igual o tamanho da corda ou não. Tá? É o tamanho da corda ou do tubo. E o último, tubo fechado, F é 2N menos 1, V sobre 4L. E o N é o número de nós, e o 2N menos 1 é a conta que a gente faz para achar o harmônico, e apenas harmônicos ímpares. Então, aqui é um super resumão para vocês. Na hora que vocês forem estudar essa parte da matéria, eu quero que vocês peguem isso daqui e vão para o estudo, tá bom? Eu dei aula já para outras turmas e todas elas tiveram muita dificuldade nisso, porque é uma aula com muita coisa, tá? Normalmente se tem uma aula só com corda, depois uma só com tubo aberto, depois uma só com tubo fechado e depois uma que junta tudo. Mas enfim, aqui a gente está, nesse caderno está tudo em uma aula só, então eu sei que é muita coisa. Existe um jeito de simplificar a vida de vocês, que seria não usar nenhuma dessas fórmulas. Mas eu acho que eu vou passar para vocês também. Pode ser? Assim, teoricamente, eu deveria só passar as fórmulas para vocês e vocês trabalharem com elas, aprenderem a trabalhar com elas. Mas eu acho que eu vou passar uma técnica, vamos dizer assim, para vocês tentarem resolver de a maneira mais simples possível. O que vocês acham? Topam? Então eu vou incluir algo aqui e na verdade eu vou falar, ó, foquem só nisso e tentem resolver só usando uns detalhes. Porque com esses detalhes você consegue resolver qualquer questão. Então, ó, deixa eu incluir aqui um slide. Ok. Tá. Ó, gente, então tirem um print desse resumo e daí agora vamos ver um outro jeito de pensar nessas cordas, nesses tubos. Uma alternativa, tá? Para corda, não tem escapatória, eu tenho que saber esse cara aqui. V é raiz de tração sobre a densidade. E eu tenho que saber isso. L é N lambda sobre 2. O que significa isso? Para cada harmônico, eu tenho meia onda. Mais um harmônico, mais meia onda. Mais um harmônico, mais meia onda. O N é o número de harmônico ou ventres. Tudo bem? Então, você tem que lembrar que para corda, ó, gente, estou tentando simplificar. Em vez de ter que saber tudo isso aqui, você tem que saber que para cada ventre eu tenho meia onda. Um ventre ou um harmônico é igual a meia onda. É só isso. Se você souber isso, você consegue resolver os exercícios, tá? Para a segunda, essa aqui, a mesma coisa. Olha que legal. O N é o número de harmônico ou nós, e para cada harmônico eu tenho meia onda. Mais um harmônico, mais meia onda. Mais um harmônico, mais meia onda, tá?
Então, se você só souber isso, você resolve. Daí você fala, putz, professor, mas então por que eu tenho que saber aquela outra lá? É porque daí depois de você usar isso, você vai descobrir o lambda, e daí com o lambda você vai colocar no vem lamber ferida. Tá? Então, você precisa saber disso para achar o lambda e depois joga no vem lamber ferida e acha o que o exercício está pedindo para vocês. Então, ó, de novo, para corda, L é N lambda sobre 2. Para tubo aberto, L é N lambda sobre 2, onde o N é o harmônico, ou, no primeiro caso, ventre, no segundo caso, nó. Pergunto, gente, ficou mais fácil ou não? Olhando só para a partezinha de baixo. Ficou? Ok. É mais simples, né? Ó, L é meia onda. Cada harmônico é meio lambda. Aqui, cada harmônico é meio lambda. Só. Agora vamos para o último. O último você tem que tomar cuidado, mas não vai ser nada desse monstro aqui gigantesco também, tá? Isso daqui é uma técnica que eu tentei bolar para ver se os alunos não erram essas questões de vestibular, tá? Então eu estou mudando aqui. Teoricamente eu nem deveria falar isso para vocês, hein? Mas ó, você tem que saber para o fechado que o L, ao invés de ser meia onda, cada harmônico meia onda, cada harmônico é um quarto de onda, só. Tem que gravar isso, que os dois primeiros são meia onda e o último, que é o fechado, é quarto de onda. E só pode ímpar. Então, ó, eu quero que vocês vão me respondendo aí. Eu estou falando de um tubo fechado. Se eu tiver um nó, qual harmônico é esse? Se eu tenho um nó, o harmônico é o primeiro. Perfeito. Um nó, primeiro harmônico. Show. E dois nós. Que harmônico que vai ser? Perfeito, Henrique. Perfeito, Alexandre. Isso aí. Qual harmônico que vai ser, gente? Vamos lá, responda. Isso eu preciso que vocês saibam disso. Dois nós vai ser o terceiro harmônico. Né? Dois nós, terceiro harmônico. E se eu tiver três nós? Opa, três nós. Cauê, perfeito. Maiara, perfeito. Isso mesmo. Se são três nós, quinto harmônico. Você tem que. Se o exercício te der um desenho, você vai ter que falar, putz, para cada nó é um harmônico, mas eu só posso, no tubo fechado, só pode ser ímpar. Então, ó, primeiro nó, primeiro harmônico. E o segundo nó, terceiro harmônico. E o terceiro nó, quinto harmônico. Vai contando número ímpar. Se fosse quatro nós, sétimo harmônico. Cinco nós, nono harmônico e assim por diante. Exemplo, quer ver? Ó, vou montar um desenho aqui para vocês. Eu falo que o tubo fechado é assim. E o desenho dele é esse, quer ver? Ó? Daí você vai ter que usar o número do harmônico, não vai? Daí você vai contar. Um, dois, três, quatro nós. Qual que é o harmônico? Perfeito, Alexandre. Isso aí. Perfeito, Henrique. Isso mesmo. Tem que lembrar que só pode harmônico ímpar. E daí, 1, 3, 5, 7 é o sétimo harmônico. Tá? Então, é o único jeito que eu tenho de tentar simplificar a vida de vocês. Para corda, eu conto ventre e é lambda sobre 2. Cada harmônico, lambda sobre 2. E aqui não tem problema, eu posso ter o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, qualquer coisa. Para tubo aberto, também é meia onda sempre, que a gente vai contando. Então, o primeiro harmônico é 1 meia onda, o segundo harmônico é 2 meias ondas, o terceiro harmônico é 3 e assim por diante. Tudo bonitinho, fácil, esses dois caras são fáceis. O tubo fechado é um quarto de onda, mas eu posso ter o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, o quinto harmônico, o sétimo, eu só posso ter ímpar de harmônico, tá? E vai
contando lambda sobre 4. Tá? Diferente dos outros dois, que era lambda sobre 2. Se vocês entenderem essa alternativa aqui embaixo, vocês resolvem qualquer questão sem saber todas essas fórmulas aqui, que eu sei que são gigantes. Tá? O cara que é de exatas, ele vai fazer pela fórmula. Rápido, prático, é mais rápido, tá? Pegar essa fórmula aqui, substituir tudo, fazer a conta, você faz bem mais rápido do que isso. Você vai ter que fazer 2 contas separadas. Mas se você tem dificuldade em gravar fórmula, e eu sei que elas são monstruosas, estou olhando aqui para o quadro e uma pessoa que nunca viu isso se assusta, olhar só para isso daqui, ó, melhora um pouco. Quer dizer, melhora muito. Né? Melhora muito. Tá? Então, é a alternativa. Tá? É o que eu posso fazer para tentar minimizar a dor que vocês estão sentindo agora. E vamos lá, vamos para exercício. Vamos para os exercícios. Primeiro exercício. Um fabricante de instrumentos musicais deseja construir um violão com uma corda de comprimento L, cuja densidade é 5,5 gramas por metro, conforme mostra a figura. Ele deu a densidade em grama, tá? A gente tem que usar em quilograma. Então é 5,5 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro. A gente vai ter que usar essa densidade aqui. Esse fabricante sabe que o módulo da velocidade de propagação da onda na corda é velocidade é raiz de tração sobre a densidade ou lambda-f, em que lambda é o comprimento da onda estacionária quando a corda vibra, e que a frequência de vibração do primeiro harmônico da nota Mi é 82 Hz. Primeiro harmônico, gente, significa o N igual a 1, né? N igual a 1, primeiro harmônico. Se a força de tração é 55 newtons, for aplicada sobre a corda, a fim de que ela vibre na frequência Mi desejada, o comprimento L que o fabricante deve projetar para o violão deve ser de aproximadamente. Então ele quer saber quanto vale o L. Ó, vamos ao vem lamber ferida, mas no local do V eu estou colocando essa equação que ele me deu, raiz de tração sobre a densidade. Ele me deu tração, ele me deu a densidade que eu coloquei em quilograma por metro, e ele me deu a frequência. Com isso eu acho o lambda. Aqui dá 10 a quarta, na raiz dá 10 a segunda, divide por 82, fica 50 sobre 41. Aqui é o lambda, 50 sobre 41. Por enquanto não vou fazer essa conta não. Daí eu vou desenhar o primeiro harmônico. Pessoal, isso é uma corda. Digam aí para mim, qual era a equação que eu pedi para vocês lembrarem da corda? F é N, vou adiantar aqui, N vezes o quê? E aí? Perfeito. Ah, já colocaram, não, essa é a equação para o F, hein? Essa é a equação completa já da corda, FNV sobre 2L. Nossa, mandou bem, mandou bem. Não, estão falando do Lzinho, a alternativa. L é N lambda sobre 2, tá? A alternativa. O N, nesse caso, é 1, porque é o primeiro harmônico. E o lambda eu achei. Eu descubro o L. Tá? Vou descobrir o L assim. Então, ó, L é 1 lambda sobre 2, ou seja, 50 sobre 41 dividido por 2, que dá 50 sobre 82 ou 0,61 metros. Então, ó, essa equação a gente usou a que ele deu, tá? É isso aqui, ó. Não é nada além do que ele não tinha dado já. E como eu tinha tração, tinha densidade e tinha frequência, eu achei o lambda.
Achando lambda, a única coisa que eu precisei lembrar é isso aqui, ó, aquela equação que eu falei para vocês da alternativa. L é n lambda sobre 2, onde o n vale 1, porque é o primeiro harmônico. Tá? Então, letra B, como resposta desse exercício. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida. Não? Ok. Vamos continuar então. Segundo exercício. Ana Clara ganhou de seu pai um balão para evitar que esse balão, contendo gás hélio e com volume V de 5 litros, se perdesse voando para a atmosfera. Ela pediu ao seu pai que utilizasse uma corda de massa 10 gramas e comprimento 1 metro para amarrá-lo. Para atender ao pedido de sua filha e ao mesmo tempo estudar o fenômeno de propagação de ondas, o pai prendeu a extremidade livre do cordão à parede e utilizou uma polia ideal para montar o experimento, conforme a figura abaixo. Sabe-se que a massa específica do gás no interior do balão é 0,17 kg por metro cúbico e a do ar é 1,21 kg por metro cúbico. Qual é, então, o módulo da velocidade com que uma onda transversal se propaga na corda do balão de Ana Clara? Despreze a massa do revestimento do balão e adote gravidade igual a 10. Bem, esse aqui é um módulo um pouco complicado. Imagine uma criança pedindo tudo isso para o pai. Pois é uma criança de exatas, com certeza. Pessoal, vamos calcular a força no fio aqui, a tração no fio. Vocês já tiveram empuxo? Vocês já tiveram princípio de Arquimedes? Ou será que vocês vão ter aqui comigo, na frente 2? Nossa, nem lembro. Peraí, deixa eu verificar aqui. Que frente que é que vocês vão ter? Não, vão ter aqui comigo. Vão ter comigo na última aula, tá? Então, aqui a gente vai adiantar um pouquinho a matéria da última aula, vai ser o módulo 30. Eu tenho peso, tenho empuxo e tenho tração. O empuxo é a força que o fluido faz no corpo para cima. Então, forças para baixo igual a para cima. Tração, então, vai ser igual a peso menos, empuxo menos peso. E a fórmula do empuxo é essa aqui que a gente vai discutir na última aula, tá? É a densidade do ar vezes a gravidade vezes o volume ocupado por aquele objeto, no caso, o balão aqui, o volume dele. O peso é a densidade do hélio vezes a gravidade, né? É vezes o volume. Densidade vezes volume é massa. Então é mg, tá? Seria o peso do gás hélio. Mas essas duas fórmulas aqui, ó, não esquentem a cabeça com elas, porque a gente vai estudar no módulo 30, tá? Vocês vão ver ela devagarinho, o que significa cada um desses itens. Bem, então a densidade do ar menos a do hélio, 1,21 menos 0,17, tudo isso vezes a gravidade, tudo isso vezes o volume do balão, que ele deu de 5 litros, ou 5×10 a menos 3 metros cúbicos. Isso dá uma atração de 5,2, 10 a menos 1 newtons. Vamos partir daqui, tá, gente? Porque depois disso a gente discute no módulo 30. Vamos calcular a densidade linear do fio. Densidade é massa sobre comprimento. A massa é 10 gramas, então 10 a menos 3 quilogramas, dividido pelo comprimento, que vale 1. Isso dá uma densidade de 1, 10 a menos 3. Agora vamos colocar na velocidade da onda, a equação de Taylor, aquela que eu coloquei no início da aula. Velocidade é raiz de tração sobre a densidade. A tração é esse monstrinho aqui, 5,2, 10 a menos 2, e a densidade 1, 10 a menos 2. Corta 10 a menos 2, fica a raiz de 5,2
que dá aproximadamente 2,28 metros por segundo. Dúvida? Esse empuxo a gente vai ver mais tarde. E o peso escrito dessa forma aqui, a gente vai ver mais tarde também, tá? No módulo 31. 30, no módulo 30, desculpa. Ok. Beleza, vamos lá. Continuar então. Exercício número 3. A figura abaixo representa dois harmônicos A e B de frequências, respectivamente, FA e FB, que podem ser estabelecidos em uma mesma corda fixa em suas extremidades e tracionada por uma força de módulo F. Então eu tenho o harmônico A, o harmônico B. Pessoal, digam para mim, isso é uma corda, hein? Qual é o harmônico da A? Que harmônico é esse? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que harmônico que é? Perfeito, Henrique, isso mesmo. Ó, gente, na corda eu não conto nó, na corda eu conto ventres, tá? Corda eu conto ventres. Então, quantos ventres tem? Ó? Um ventre, dois ventres. Então, esse é o segundo harmônico. Agora, olhem na figura de baixo. Qual é o harmônico do harmônico B? Perfeito, Henrique. Quem mais? Vamos lá. Na corda B, eu tenho o terceiro harmônico, né? Ó, um ventre, dois ventres, três ventres, terceiro harmônico. Então aqui eu tenho, no final das contas, uma relação de 2 para 3. Eu vou resolver aqui à mão e daí depois eu mostro as fórmulas para vocês, tá? Como vocês provariam isso. Tudo bem, gente? Até aqui, 2 para 3, né? O A para o B, 2 para 3. Daí eu vou ter que tentar achar no terceiro exercício uma alternativa que mostre isso. Só que esses caras aqui de baixo são tubos. E daí eu pergunto para vocês, nos tubos eu conto ventres ou conto nós? Perfeito, Cauê. Exato, Henrique, isso mesmo. A gente conta nós no tubo. E daí agora a gente vai começar a contar. Vamos sair contando, ó. No A linha, o primeiro desenho ali, ó, eu tenho 2. E na letra B linha, 1, 2, 3, 4. São 2 quartos, não é igual a 2 terços. Então, não tá legal isso. Vamos para o outro desenho, letra B. 1, 1, 2. Então, esse é o primeiro harmônico e esse é o segundo harmônico. Também não tá legal. 1 para 2 não é 2 para 3. Continuando, letra C. Aqui eu tenho um harmônico e aqui eu tenho 1, 2, 3. 1 para 3? É 2 para 3 que eu preciso. Vamos para o último. Vamos ver o que é. 2 e 3. Aqui eu tenho uma relação de 2 para 3. Exatamente como eu tinha em corda. 2 para 3. Então, é a alternativa certa, a letra D. Eu vou mostrar para vocês isso na formulação matemática. Deixa eu escrever esse 2 para 3 aqui bonitinho. 2 para 3. Ok.
Agora eu vou mostrar em equações matemáticas como que você provaria isso caso fosse uma segunda fase, mas se é uma primeira, posso fazer isso, tá? Conto o número de ventres na corda, conto o número de nós no tubo. F é NV sobre 2L, aquela equação principal de corda, né? Então, FA é NAV sobre 2L, FB é NBV sobre 2L. A gente pode cortar tudo que é igual, o 2L com 2L vai embora. Espera aí, deixa eu colocar mais fino isso. 2L com 2L vai embora, o V com o V também vai embora, e fica só o harmônico do A pelo do B, que é 2/3. E daí você tem que achar uma relação 2/3 aqui, e a única é a alternativa certa, a letra D. Tá? Então a gente meio que fez de cabeça isso aqui, ó. Olhando, eu tenho 2 ventres, é o segundo harmônico, aqui eu tenho 3, é o terceiro, então o A é 2, o B é 3, 2, 3. Daí eu tive que achar um 2, 3 aqui no desenho também. Tá? Entenderam como a gente fez de cabeça aqui? É até mais importante do que as equações. Tudo bem? Dúvida, dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Ok. Então, vamos continuar. Em um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de massa 54 kg e comprimento de 1,5 metros, aberto em suas duas extremidades, é mantido suspenso na horizontal em repouso por um guindaste. O tubo é preso ao gancho do guindaste por duas cordas ideais A e B, de mesmo comprimento como representado na figura. Devido ao vento que sopra próximo à extremidade do tubo, ocorre ressonância em seu interior e é possível ouvir o som emitido nesse fenômeno. Considerando o módulo da velocidade de propagação do som na região igual a 345 metros por segundo e adotando gravidade 10, calcule enquanto o tubo permanece em repouso a frequência do som emitido por ele, sabendo que a ressonância ocorre de acordo com o seu modo fundamental de vibração. Pessoal, o modo fundamental, ele está falando que está ocorrendo o primeiro harmônico. Tá? É o fundamental, é o primeiro harmônico. Ok. Bem, deixa eu diminuir a figura. Pessoal, primeira coisa, isso daqui é um tubo que está aberto dos dois lados. Aqui aberto, aqui aberto. Então eu chamo ele de tubo aberto. Qual é a equação principal que eu pedi? Não aquela fórmula gigante, aquele item que eu pedi para vocês lembrarem de um tubo aberto. F, o L é lambda sobre 2. Por que 1 lambda sobre 2? Porque é o primeiro harmônico. Tá? Então, o L é 1 lambda sobre 2. Com essa equaçãozinha que eu tinha pedido para vocês gravarem, a gente descobre o lambda. Ó, o lambda é 1,5 vezes 2, que dá 3. Sabendo o lambda, vamos colocar no V em lamber ferida. V igual a lambda F, 345 igual a 3F, passo 3 dividindo e o F sai 115 Hz. Tá? Então, achou o lambda usando L é lambda sobre 2, coloca o lambda dentro do vem lamber ferida. Se você quisesse, você poderia usar essa equação. Ó. F é N vezes V sobre 2L. Tá? O F é o que você quer, o N é o primeiro harmônico, vale 1, o V ele te deu, e o L é o comprimento do tubo, que vale 1,5 metros. Então você tinha tudo para usar a equação principal. É só, caso você não queira usar a equação principal, você pode achar o lambda separado, depois jogar no vem lamber ferida. Tá? Fica um pouquinho mais fácil assim. Então, você escolhe como você quer trabalhar. Isso foi letra A. A letra B não tem nada a ver com tubos ou cordas, tá? A letra B a gente vai estudar as forças aqui. Então,
não é o item dessa matéria. Então, tirem um print, todo mundo, vamos lá, resolver a letra B. Ok. Continuando. Então, letra B. A intensidade da força de tração em newtons em cada uma das cordas A e B. Então, ó, eu tenho as cordas aqui, a tração no fio, né? Eu vou pegar essa tração e decompor ela no TY. Daí eu tenho 2TY. Seno de 60 graus é TY sobre T, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, TY é T seno de 60. Como eu tenho 2TY para cima, vai ser 2TY igual ao peso que está apontando para baixo. E o TY a gente acabou de ver que é T seno de 60. Então fica 2T seno de 60 é P. Eu tenho seno de 60 e eu tenho P, né? Porque se a massa é 54 kg, o peso de toda essa viga aí é 540, 54 vezes 10. Aqui a gente pode cortar o 2 com 2, né? A gente pode pegar esses dois aqui, ó, e cortar. E vai ficar T é 540 dividido por raiz de 3, ou vezes raiz de 3 dividido por 3, que dá 180 raiz de 3 newtons. Essa é a resposta da letra B. A gente teve que decompor a tração no eixo vertical para ver, no eixo vertical ele está parado, então as forças para cima são iguais às forças para baixo. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Posso voltar na questão 2? Posso sim. Então, ó, quem quiser sair sem problema nenhum, a gente entre na próxima aula, tá? Só vou mostrar aqui a questão 2 para um colega.